Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, recebemos aqui no estúdio o cientista político Carlos Magno. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes da Super. É um prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso em ter o senhor aqui para a gente entender, fazer uma avaliação, né? Chegando esse fim de ano, a gente fazer uma retrospectiva, uma avaliação, uma análise, na verdade, sobre esse primeiro ano do governo Zema e também esse primeiro ano do governo Bolsonaro. Vamos começar falando de Minas. A gente já está fazendo aqui no Super N um especial desde segunda-feira, traçando os principais pontos aí no que diz respeito ao governo Zema. Se fosse para a gente trazer uma característica positiva e uma característica, uma decepção, vamos dizer assim, professor, o que a gente podia trazer? Qual a análise que o senhor faz desse primeiro ano do governo Zema? Bom, se a gente pode colocar uma característica positiva, eu acho que a discrição é uma boa característica para esse governo. Não se envolveu em grandes polêmicas que ele já não tivesse que ter que enfrentar, né? A questão do funcionalismo público, a questão com os municípios, a questão com a Assembleia. Então, assim, essa discrição, esse evitar outros embates, outras questões, foi importante para que esse governo conseguisse até aprender um pouquinho como é que funciona a coisa pública. E uma decepção talvez seja a incapacidade de pensar em formas que de fato enfrentem os problemas que o Estado está tendo, né? É mais do mesmo do ponto de vista da abordagem das políticas públicas. Não é uma política nova. Não. Né? Privatizar, penalizar o servidor, né? Infelizmente, grande parte dos gestores que assumiram nas últimas eleições, no meio dessa crise fiscal que a gente passa, que o Estado brasileiro passa, eles têm encarado a questão fiscal do Estado pelo lado dos gastos públicos e não pelo lado fundamental, que é o lado da arrecadação pública, né? A gente tem um histórico no nosso país e a gente já sabe disso, que é praticamente impossível você mexer do lado dos gastos. O que é possível é a gente mexer do lado da arrecadação, né? A reforma tributária é muito mais urgente e importante hoje do que a própria reforma da Previdência, né? Não adianta colocar o custo disso tudo em quem trabalhou a vida inteira, dizendo que é o responsável pelo desequilíbrio fiscal do Estado, quando na verdade está do outro lado. Basta lembrar de que a massa tributária, por exemplo, do governo do Estado, é do ICMS. O ICMS vem do consumo. Se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas não estão consumindo, como é que o Estado vai ter arrecadação? E justamente no momento em que as pessoas mais precisam, o Estado fica ausente. Essa é uma questão importante. E essa era uma inovação que se espera de qualquer governo. Ele olhar e enfrentar, né? Esse governo podia estar, ao invés de estar tentando fazer privatização, vender crédito do Nióbio, como antecipação de receita, ele podia estar pensando e discutindo a reforma tributária, podia estar discutindo a questão dos royalties, que tem um passivo ambiental enorme para o Estado. Então, é muito importante trabalhar as questões macro, e eu acho que nesse ponto o governo do Estado ficou devendo. Ontem o governo anunciou o pagamento do 13º na segunda-feira para quem recebe até R$2.000. E a gente recebeu aqui nos últimos dias alguns deputados especificamente para falar sobre essa questão do 13º, sobre a arrecadação do Nióbio, enfim, esse assunto que está pairando aí, que está gerando muita polêmica. O senhor acha que seria menos pior, se é que a gente pode dizer assim, para o governo não pagar nenhum funcionário do que dividir esse pagamento e priorizar alguma classe, por exemplo, que a gente já está vendo revolta aí de algumas classes. Antes anunciaram para a segurança pública que pagariam uma parcela, e aí os outros servidores revoltaram, chegaram a fazer protesto, a falar em paralisação. Agora para quem ganha até R$2.000. Mas e aí os outros servidores, como é que eles ficam? É justo? Não, não é justo. É um marco que a gente precisa estabelecer. Foi durante esse ano quando os profissionais da área de segurança fizeram aquela grande manifestação na cidade administrativa. Eu acho que o governo Zema sentiu e ele ficou com medo.
É muito mais fácil para ele enfrentar uma greve na saúde, enfrentar uma greve na educação, que não aparece, do que enfrentar uma mobilização das forças policiais, de maneira geral, das forças de segurança, e que com certeza vai aparecer. Então ele optou nitidamente como uma escolha política de governo, privilegiar esses profissionais em relação aos outros. Veja bem que ele só está transferindo para esses profissionais o direito deles, mas está transferindo o direito deles em detrimento do direito de outros, né? O editorial do Rodrigo ontem aqui na rádio foi muito feliz nesse sentido, né? A isonomia, ela tem que ser buscada, né? Não é por conta de uma questão política do governo, em que milhares, a grande maioria dos servidores públicos do Estado vai ser penalizada. Agora, trazer uma discussão também, professor, em relação ao papel também do parlamento, né, da Assembleia. E aí eu trago essa questão aqui de Minas e também já dou uma ampliada para a gente entrar nessa questão também do governo Bolsonaro. Assembleia Legislativa, Congresso, tiveram uma participação de protagonistas nas duas esferas, né? A incapacidade de articulação nas duas esferas com o parlamento deram esse protagonismo ao próprio parlamento, né? Então, assim, esse é um marco importante. E o governo Zema continua conduzindo muito mal as questões com o parlamento. A questão central que eu acho que esse governo deu a virtude e a fortuna, né? Nesse caso a fortuna, é com relação à pauta, porque é uma pauta que atende os setores economicamente hegemônicos e que tem grande influência na Assembleia. Então a pauta desse governo, ela transita com muita facilidade, e aí isso aí facilitou um pouco o caminho, né? Mas esse governo não fez grandes mudanças, diga-se de passagem, do ponto de vista legislativo. É uma tendência que isso continue. O governo já está percebendo, né, o protagonismo, e a gente tem eleições se aproximando no ano que vem, também em 2022. Há interesses por trás disso tudo, né, professor? A gente não pode deixar isso em segundo plano. Sim, o protagonismo do legislativo, ele é importante, né? E esse protagonismo, em alguns casos, ele é preocupante, por exemplo, quando agora a execução das emendas aumentam de valor e se tornam obrigatórias, com o parlamento exercendo a função que deveria ser do executivo, né? Então, assim, a participação do parlamento na atividade política, ela é desejável, mas a utilização do parlamento por meio da alocação de recursos, isso aí é condenável. Então, tudo vai depender para o futuro de como que essas articulações começam a acontecer. Porque a gente corre o risco de criar mecanismos em que vai acabar por tornar o Poder Executivo refém do parlamento, né? Então a gente de novo vai ter aquele desequilíbrio entre os poderes. Em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente falou durante esse ano aqui das muitas polêmicas em que o presidente se envolveu, envolvendo também os filhos, e nestas últimas semanas envolvendo a TV Escola. Ontem o fundo partidário, né, o fundo eleitoral, em questão da verba, que teve aquele impasse do valor que seria disponibilizado, e ele que já sinalizou aí que ele pode tentar barrar, mas que não depende dele, na verdade. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de como foi o presidente Jair Bolsonaro, o governo e o presidente Jair Bolsonaro como figura neste ano. Nossa, essa é uma questão que eu acho que divide muita gente, né? O presidente tenta jogar para o público dele. Infelizmente, ele não foi um chefe de Estado. Ele foi líder de um segmento da sociedade brasileira e governou para esse segmento. E ponto. O que deu a esse governo algum crédito foi, de novo, o certo consenso que existe na área econômica, em que ele não encosta a mão, né? O ministro Paulo Guedes é quase um subpresidente, e que tudo que o Paulo Guedes quer parece que vira verdade, né? Inclusive, vou citar aqui a situação do Chile, que o Paulo Guedes sempre colocou como destaque. De uma hora para outra, o jogo do Flamengo muda do Chile pro Peru, e saem dos grandes veículos de comunicação a notícia de como as coisas andam no Chile,
né? As manifestações continuam, as disputas lá continuam, o governo de lá, que é um governo de direita também, já vem recuando na direção das demandas sociais e tudo consequência dessa proposta liberal. Infelizmente, em sociedades que têm uma distribuição de renda muito intensa, esse modelo liberal ele é concentrador. Ao invés de promover desenvolvimento econômico, distribuição de renda, ele promove concentração, ele promove desigualdade. E essa é a questão central para esse governo. A questão do Paulo Guedes também ganhando protagonismo nessa questão econômica, né? Principalmente. Agora, achei interessante essa consideração do senhor também, professor, trazendo também as questões agora da figura Bolsonaro, principalmente da família que ganha grande atenção nos noticiários políticos, a questão também das palavras e das declarações, do disse-me-disse, do volta atrás. Isso tudo atrapalha de alguma forma a condução de políticas importantes aí para a sociedade? Se essas políticas de fato existissem, de fato atrapalhariam. Mas, ao que tudo indica, essas políticas não existem, né? O exemplo aí nos jornais de hoje, né? A questão da renovação dos mais médicos aí, que mudou de nome, né? A única coisa que foi feita foi uma equiparação, uma melhoria da condição salarial e a eliminação dos intermediários em relação aos mais médicos. Médicos pelo Brasil. Isso, agora, né? Agora, o que acontece concretamente? Que isso não é a demanda do setor de saúde. A demanda deles era para uma carreira nacional. Então, isso não é uma solicitação dos médicos para isso. Eu acho louvável o esforço de levar o profissional de saúde ao interior, mas, de novo, os problemas estruturais para atendimento no interior continuam. O médico do interior não tem acesso, não tem rede de referência, não tem nada. E aí o profissional vai para o interior para ganhar um dinheiro até razoável, difícil que está de ganhar nos grandes centros hoje, mas em compensação ele não tem como tratar o paciente dele. Então, os mesmos problemas que nós encontramos nos mais médicos continuamos encontrando no programa que ele anunciou ontem. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Professor, são perguntas objetivas e respostas também objetivas, combinado? Sim, combinado. Para começar, Romeu Zema. 5. Jair Bolsonaro. 2. Segurança pública. 5. Saúde. 3. Educação. 3. Futuro do Brasil. Nebuloso. Conversamos com o cientista político Carlos Magno, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, sempre que me convidarem, eu vou estar presente.